Aqui inicia a videoaula de configurações detalhadas dos comprovantes do sistema. Para chegar nos comprovantes, a gente vem aqui então, ou você pesquisa aqui também na barrinha de pesquisa do sistema. Na videoaula de informações básicas, a gente viu o conteúdo básico a respeito dos comprovantes. Aqui a gente já vai avançar na parte mais detalhada. Então nós vamos ver aqui à direita, cada comprovante pode ter a sua configuração, tanto para operações com clientes ou internas. Então, operações com clientes, o que seriam as internas? Operações que não são nem relativas a clientes, nem a fornecedores. Um exemplo, transferência entre filiais, ajuste de estoque, qualquer operação que não tenha relação nem com clientes, nem com fornecedores. Então, o comprovante pode ter um mesmo comprovante, configurações em cliente ou em fornecedor. Exemplo, esse comprovante aqui é o comprovante de nota fiscal. Ele serve tanto para vendas quanto compra. Então, na configuração que eu tenho aqui nessa aba de cliente interno, vem a configuração dele para essas operações. Na aba de fornecedor, como é que ele se comporta aqui. Então, você não tem a necessidade de repetir os comprovantes para as suas configurações relativas a cliente ou fornecedor. Isso aí simplifica que você tenha a opção de ter um único comprovante, então facilita ali a sua tabela, a codificação e, enfim, facilita ali para os seus usuários. Eu vou primeiro aqui mostrar para vocês as configurações quais são e no final faço uma simulação da inclusão, da criação de um comprovante. As configurações aqui, tipo de movimento. O movimento com produtos é qualquer comprovante, qualquer lançamento ou operação em que tem produtos dentro dela. Então você precisa identificar a movimentação de produtos que estão cadastrados no seu sistema. Contábil é aquela em que você não tem a necessidade de controlar produtos. Um exemplo claro disso é o lançamento de despesas. Uma despesa, por exemplo, de salários, de conta de telefone, de luz, enfim, você não tem uma necessidade de indicar produtos. Movimento. Aqui é uma linguagem mais contábil, então a gente sugere que você siga essa nossa recomendação de movimentação. Então, uma venda, por exemplo, ela vai a débito. Às vezes as pessoas ficam um tanto estranhadas com isso, como dizendo, poxa, mas se eu estou vendendo, isso eu recebo um crédito. Só que no lançamento da contabilidade, as vendas são tidas como lançamento a débito. Por quê? Porque seu cliente está devendo. E as compras são tidas como crédito, porque, no caso, o seu fornecedor está lhe dando um crédito para você comprar. Uma maneira mais simples de identificar isso, que eu gosto de usar, é que na contabilidade o débito é identificado por mais, o crédito por menos. Então, toda venda você tem um valor que entra no seu caixa, no seu contas a receber. Então, por isso que a venda vai a débito, porque ela entra no seu patrimônio, ela soma, um mais. E uma compra é um crédito. A mesma coisa, por exemplo, a respeito de... Se a gente vê como exemplo aqui esse comprovante que identifica o pagamento de salários, ele está aqui na aba de fornecedor, ele vai a crédito, porque o crédito tem um sinal menos e está saindo um valor que você paga do seu caixa, da sua conta de banco, enfim, para fazer o lançamento dessa despesa, ok? Então, na dúvida, você consulta alguma operação similar, parecida com a que você quer lançar, para seguir o mesmo padrão do sistema. Se utilizar no lugar oposto, você vai ter problema nos seus lançamentos, porque alguns relatórios, eles identificam, por exemplo, todas as vendas vão na coluna de débito e todos os recebimentos de clientes vão na coluna de crédito, ok? E fornecedor, as compras vão a crédito e os pagamentos vão a débito, certo? Agora um outro campo aqui muito importante, o sinal contábil. Ele pode ser positivo ou negativo.
O normal é que ele seja positivo. Ele só vai ser negativo apenas nos lançamentos relativos a devoluções. Por que isso aí? Eu explico. A gente pega como exemplo aqui essa devolução. Uma devolução de uma nota de clientes, porque esse comprovante ele funciona tanto em clientes quanto em fornecedor, que estão na aba de clientes e vem a configuração relativa a clientes. Então, ele é com produtos, uma devolução de mercadoria, vai a débito. Por que isso aí? Para isso se utiliza um sinal negativo, porque um lançamento de uma devolução de clientes é para vai no contas a receber desse cliente com um sinal negativo, ou seja, é um crédito a favor do seu cliente. Então eu preciso manter as configurações idênticas à configuração que originou essa devolução. No caso, então, a venda, como é que ela é? Débito positivo, e é uma saída de estoque. Agora, na devolução, você mantém débito, saída de estoque, mas como o sinal ficou negativo, o que vai ocorrer? Um débito negativo não é um valor que entra no seu caixa, é um valor que sai. E uma saída negativa equivale a uma entrada. Então, isso é um artifício, chamemos assim, que a gente criou no sistema para que essa operação surta seus efeitos em relação a estoque e a parte financeira e fique lançado um crédito a favor do seu cliente ali na ficha dele, no cadastro dele. Você vai ver que alguma dessas configurações, quando o comprovante já existe, elas estão em cinza, eu não consigo modificar. Isso é uma segurança do sistema, pois são configurações muito fundamentais que não podem ser modificadas com o risco de que as operações fiquem lançadas de uma forma totalmente equivocada e o controle da sua empresa se perca. Então é por uma questão de segurança. Em todo caso, se isso estiver mal configurado porque alguém incluiu esse comprovante com uma configuração errada, tente eliminá-lo ou desativar. Aqui você desativa e depois você inclui um comprovante corretamente. Essa outra configuração, baixa estoque. Sim, quer dizer que movimenta o estoque, ou seja, se isso aqui é uma devolução, e aqui diz que sim, todo lançamento feito com esse comprovante vai mudar o estoque do produto. Nesse caso, o que vai fazer? É uma saída negativa, então o estoque entrou. Aqui é uma saída positiva, o estoque saiu. Então, só recapitulando, esse sinal contábil, pessoal, só se usa nas devoluções. Tudo aquilo que você precise ao fazer uma devolução que fique registrado no conta corrente, no cadastro do seu cliente ou do seu fornecedor, um crédito financeiro. Então, você lança uma devolução do cliente, fica no cadastro dele um contas a receber negativo, isso é a favor dele. Então, quando você for baixar um pagamento, você tem uma venda de R$1.000 e você gera um contas a receber de R$1.000. Logo, você tem também uma devolução de R$500, imagine. Então, no momento de baixar esse débito de R$1.000 do cliente, você seleciona os 1.000 mais o crédito de 500 e vai ser preciso entrar no seu caixa apenas R$500. Então, fica tudo registrado da forma correta, além de você ficar com uma estatística das devoluções no seu sistema. Voltando aqui, então, baixa de estoque é somente para operações que não tem que baixar estoque. Exemplo, faturamento para entrega futura. Você emite uma nota, essa nota precisa ter produtos, mas eles não vão sair do estoque naquele momento, certo? Então, ele não baixa o estoque, ele não diminui as quantidades. Mas o comprovante de remessa de mercadoria faturada anteriormente, ele baixa estoque sim. Aqui o entrada e saída nós já vimos, então você indica se esse estoque está saindo ou entrando. A estatística anual, você vai indicar aqui se esse comprovante é considerado como uma informação que precisa entrar na estatística de compra ou venda do seu produto no cadastro.
Aonde que isso influencia? Aqui nessa tela de histórico do produto, que é essa telinha aqui. Aqui você tem essa parte de movimentação anual. Aqui só vão aparecer os comprovantes que estejam lá marcados como atualiza e estatística. A mesma coisa aqui. Ok. Então isso é uma configuração que você pode modificar a qualquer momento. Então não se preocupe, daqui a pouco você vai fazer uma consulta numa daquelas telas, ou em cadastro de clientes, em cadastro de fornecedor, e se você quer que apareça esse comprovante lá naquela telinha de consulta, basta voltar aqui e modificar essa configuração. Essa também é uma configuração que pode ser modificada, o que tipo de operação fiscal significa, uma entrada ou uma saída, ou se não utiliza. O que quer dizer não usa? É aquela comprovante que você lança no sistema que não tem necessidade de emitir um documento fiscal. Agora, se você tem que emitir um documento fiscal, como é o caso de uma nota fiscal, você precisa indicar se isso é uma entrada ou saída fiscal. Então vamos ao exemplo de novo aqui, que é o que tem mais ocorrências de ter essa necessidade, que é a devolução. Então lembramos que a devolução é o único que vocês precisam usar essa configuração do negativo, porque as suas configurações todas são idênticas ao comprovante que originou essa operação de devolução. Então é a única situação que tem que usar negativo, no caso de uma devolução que precisa ter um crédito na conta do cliente ou do fornecedor. Já devoluções de remessa para demonstração, remessa para conserto, por exemplo, não tem essa necessidade. Nesse caso, você vai usar a configuração tradicional. Fica tudo positivo, as saídas vão a débito e as entradas vão a crédito. Muito bem. Então, quando você emite uma nota de venda, a operação fiscal é saída. Quando você emite uma nota de devolução de clientes, a mercadoria entra. Então, pode parecer uma contradição num primeiro momento, mas lembra que aqui diz entrada, aqui estoque de saída, porque aquela configuração que eu já expliquei um pouquinho antes, que as devoluções que precisam ter um crédito na conta do cliente ou do fornecedor, precisam ter esse sinal negativo para que fique um crédito a favor do cliente ou um crédito seu na conta do seu fornecedor. Mas na operação fiscal, ela é uma entrada ou uma saída, não existe esse artifício do sinal. Então, nós temos essa devolução de cliente, ela é uma entrada. Já uma devolução de fornecedor é uma saída. Esse autorizações é se você exige que esse comprovante tenha autorizações para a sua operacionalização no sistema. Ela é utilizada para despesas, então você pode ter aqui uma determinada despesa em que exija uma ou mais autorizações. Isso é um módulo específico que tem uma videoaula específica a respeito dela. Uma autorização em que alguém tem que dizer que essa despesa é autorizada para ser lançada no Contas a Pagar. Finalidade da NFE. É utilizado apenas quando esse comprovante emite uma nota fiscal eletrônica. Então você tem que escolher aqui se esse nenhum ou alguma dessas opções que aparecem. CFOP só é necessário quando você vai emitir uma nota fiscal a partir desse comprovante. Então aqui você consulta os CFOPs existentes, você pode aqui, enfim, selecionar esse CFOP, aqui vem classificado pelo código, pode ser classificado pelo nome, são os CFOPs existentes, ou você pode aqui também fazer uma pesquisa, por exemplo, pelo nome. Aqui eu quero um que contenha um pedacinho, por exemplo, aqui eu vou botar essa sentença e faço a pesquisa. Então, por exemplo, escrevi aqui remessa, pesquisei, vem tudo que tem remessa aqui na tabela. CFOP, então, é o Código Fiscal de Operação, que é uma tabela específica, que tem uma outra videoaula a respeito desse assunto,
e que é fundamental para que seja emitido o documento fiscal. Aqui você indica se é utilizado um CFOP, esse CFOP indicado aqui fixo do comprovante. Exemplo, aqui eu tenho o CFOP dentro e fora do estado. Quando nunca muda, você usa o CFOP do comprovante. Quando tem a chance de que no mesmo comprovante possa mudar o CFOP, você vai usar o da tabela de ICM. O que quer dizer isso aqui? Um exemplo simples. Se você tem na sua empresa vendo produtos com e sem substituição tributária, então o CFOP vai mudar. Na mesma nota você vai ter CFOP de venda de produtos sem ST e venda de produtos com ST. Então, nesse caso, se você deixa fixo aqui, não vai funcionar. Então, você tem que deixar aqui e utiliza a configuração da tabela de CM, que isso é um capítulo específico no manual, nas videoaulas, enfim, no curso do sistema. Depois temos aqui comprovante de entrada transferência automática. Isso é utilizado somente nas operações de transferência, de estoque entre filiais. Então, por exemplo, aqui, esse é o comprovante de transferência filial que dá a saída dos produtos na filial de origem. Então, aqui eu tenho a configuração dele, aqui no caso interno, tem aqui toda a movimentação. Vejam que aqui a movimentação é a mesma como se fosse uma venda, então, apesar de que tenho vários desses campos aqui, a configuração é algo simples, basta olhar uma operação semelhante e continuar igual. Então, é uma saída, como se fosse uma saída de clientes, como se fosse uma venda, então, vai a débito, dá saída de estoque, sinal positivo, baixa de estoque. Aqui eu preferi não, né? Ou seja, a maior parte dos nossos clientes não considera uma transferência, não querem que eu acessar as estatísticas de venda de produto, por exemplo, conste essa operação como sendo uma operação de venda. Então, não atualiza a estatística anual. E ele é uma operação de saída, aqui vai ter alguma, enfim, nota fiscal normal, né? Um CFOP específico. No caso, como aqui não tem diferenciação de acordo com o produto, eu posso usar essa configuração do comprovante. E aqui, o campo específico que a gente está falando, ele tem um comprovante de contrapartida automática. O que quer dizer isso aí? Quando você faz o lançamento de uma transferência de saída, você pode querer que já o sistema dê uma entrada automática na filial de destino, evitando assim que um usuário tenha que fazer a digitação desse lançamento. Então, você chega aqui e faz a indicação de qual é o comprovante, no caso aqui, que dá a entrada. Então, qual é o comprovante de entrada? O 51, que ele tem um comportamento oposto. Ele é com produtos, crédito, positivo, entrada, ok? E aqui não precisa ter essa contrapartida, porque é só para o comprovante de entrada. Esse outro campo usa a condição de pagamento. Então, quando está marcado, o sistema vai exigir que ao lançar qualquer movimentação com esse comprovante, tenha que ser indicada uma condição de pagamento. Aqui tem explicação mais detalhada. Quais comprovantes não precisariam disso? Esse é um exemplo, uma transferência entre filiais, um ajuste de estoque, ou seja, uma remessa para conserto, qualquer movimentação que não vai implicar numa entrada ou saída de dinheiro do seu caixa ou da sua conta de banco. Aqui na natureza de operação, também uma tabela obrigatória, que é por exigência fiscal, você tem que indicar qual é a natureza de operação desse comprovante, de acordo com essa lista que aparece aqui nessa janelinha do sistema. E o código numerador é relativo ao numerador que você vai utilizar no sistema. Basicamente, o numerador é uma sequência automática de numeração que o sistema faz para facilitar a identificação do número desse lançamento, principalmente quando você emite um documento, como é o caso de uma nota fiscal. Aqui não vamos dar mais detalhes nessa videoaula a respeito desse numerador. Tem uma videoaula na sequência específica desse assunto para que você possa ter mais detalhes. Muito bem, para finalizar essa videoaula eu vou fazer a simulação da inclusão de um comprovante. Por quê? Porque no final dessa inclusão
vem alguns detalhes que são muito importantes no cadastramento desse comprovante. Então, venho aqui em incluir. Eu, para simular, vou fazer a inclusão de uma despesa, de um comprovante que identifica uma operação de despesa. Aqui no banco de dados padrão que você tem aí no sistema, que todo cliente recebe quando é implantado, as despesas elas estão a partir do código 400 até o 800, não é? Vão até aqui os 700 e poucos. Então eu vou incluir uma despesa relativa, eu tenho aqui a despesa de frete sobre vendas, e eu vou incluir uma despesa de frete sobre compras. Então dou um código de identificação. Dou aqui o nome. Aqui eu posso fazer uma identificação mais detalhada. Então deixo isso aqui de uma forma mais detalhada. Isso identifica se o comprovante está ativo ou inativo. No caso, esse frete sobre compras, ele é um tipo despesas. Agora eu tenho, digamos assim, a identificação dele cadastrada, mas ainda eu não fiz a configuração. Então eu venho aqui, já selecionei ele, venho na aba fornecedor, clico em novo e o que ele é? Contábil porque não movimenta produtos. Ele vai a crédito porque por ser uma movimentação com fornecedor equivalente a uma compra, lembra aquela configuração crédito a favor do fornecedor, aquele sinalzinho, né, débito positivo, crédito negativo, então dinheiro sai do meu caixa, fica aqui no crédito. O sistema inclusive já deixa a sugestão aqui do que é o padrão. Sinal contábil positivo, ok? Isso aqui não é uma devolução que precisa ser controlada no conta corrente do fornecedor, então é positivo. Esses aqui não estão disponíveis porque, como essas três configurações são relativas à movimentação de produtos, não tem sentido nenhum mexer nelas. Operação fiscal, nesse caso, eu não tenho necessidade de emitir um documento fiscal disso, não preciso. Não quero controlar autorizações, que ninguém precise autorizar uma conta a pagar desse comprovante. CFOP também não tenho necessidade. Posso ter aqui um numerador, que a gente vai ver na videoaula específica de numeradores como funciona, qual seria o objetivo aqui se você não quiser lançar o número da nota fiscal, enfim, do frete de compra, que o sistema numerasse automaticamente, que eu acho que aqui não é o caso. Então, quando você vem aqui no sistema, eu cliquei em incluir e o que ele me pergunta? Esse comprovante, você vai trabalhar com ele na tesouraria? O que quer dizer isso? A tesouraria é o controle no sistema das contas de banco e de caixa. Então, se você quer controlar na sua mão o resultado financeiro, enfim, a movimentação da sua empresa, todo lançamento que você faça no sistema que influencia no seu caixa, ele precisa trabalhar na tesouraria. Então, exemplo aqui, esse frete sobre compras, em algum momento você vai ter que pagar. Pode ser à vista ou pode ser a prazo, mas em um momento esse valor vai sair do seu caixa ou da sua conta de banco. Então, eu preciso incluir na tesouraria. Quando é que eu não precisaria? No caso, por exemplo, de uma transferência entre filiais, de um ajuste de estoque, de uma remessa para demonstração, ou outro tipo de movimentação que não movimente o dinheiro, que não faça uma movimentação de dinheiro nas minhas contas de banco ou de caixa. Ok, então aqui eu falei sim. Mais uma pergunta o sistema me dá. Eu desejo incluir esse comprovante no balancete de resultados? Então, se é um comprovante que movimenta dinheiro, que vai influenciar o resultado, sim. Então, basicamente só existe um comprovante que não precisa ser incluído, é um comprovante que movimenta dinheiro, né, no caixa, no banco, e que não precisa ir no balancete. Uma transferência de valores entre contas, como seria você tirar um valor de uma conta de banco para o seu caixa ou transferir de uma conta de um banco para outra. Nesses casos, não tem que ir no balancete, porque isso não é nenhuma despesa e nenhuma receita. Mas nesse caso aqui, que é um frete referente à compra, sim, eu vou lançar na minha estrutura do balancete de resultados. Então, o que você precisa fazer? Você precisa indicar aonde esse comprovante entra na estrutura do balancete de resultados. Essa é uma estrutura de exemplo que eu tenho.
é bem provável que na sua empresa seja um pouco diferente. Então, aonde é que ele tem que entrar? Eu vou olhando aqui e identifico, bom, o que é isso aqui? É uma despesa com compras. Então, é aqui que eu vou lançar ele. Ele já me incluiu aqui, como sendo um comprovante dentro disso, eu só faço o quê? Altero, e agora esse comprovante que eu acabei de incluir, além dele movimentar o meu dinheiro nas contas de banco ou de caixa, obrigatoriamente, então nenhum lançamento feito com esse comprovante, o usuário vai conseguir não movimentar o caixa, ele só vai ter duas opções, ou lança no contas a pagar, ou ele vai obrigatoriamente ter que dizer aonde que esse comprovante movimenta. Ou seja, ele vai ter que indicar uma conta de caixa ou de banco para dizer de onde saiu esse valor. E também é importante indicar aonde fica no meu balancete de resultados para evitar o quê? Que eu cadastre um novo comprovante aqui, por exemplo, de despesas e que isso não conste no meu balancete. Quando eu tirar o meu balancete de resultados, o resultado vai estar equivocado porque não está considerando um comprovante que deveria estar ali. Então, só para revisar, se eu visualizo o plano de contas, eu tenho aqui dentro das despesas com compras e agora eu tenho frete sobre compras. Caso você aqui no momento de incluir o novo comprovante esteja em dúvida se colocou a configuração certa ali naquele momento, não tem problema, você pode fazer uma revisão. Isso você pode ver lá na videoaula, no conteúdo do manual a respeito da tesouraria, mas eu já vou mostrar aqui para você rapidamente aonde que visualiza isso. Então, para saber se movimenta na tesouraria, você vem aqui nesse menu, nas tabelas, e aqui tem todos os comprovantes e aqui você indica se trabalha com tesouraria ou não. E aqui em cadastros, tabelas, agrupa comprovantes, é aquela telinha em que eu vou até o tipo de despesa que eu preciso. Por exemplo, isso aqui é uma despesa que é do tipo despesas com compras ou é uma despesa de impostos, e aqui eu incluo o comprovante que falta. Então você consegue corrigir caso não tenha feito da maneira correta. Muito bem, então aqui finalizou essa importante videoaula das configurações detalhadas dos comprovantes do sistema.